E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar de uma arma bem interessante. Da minha coleção, é o mais antigo. E é uma arma que influenciou guerras e modificou modos de combate ao redor do mundo. Esse é o Mauser 1893. Em especial, essa arma é a arma feita para o exército otomano, para a Turquia, originalmente em 765 por 53. Essa arma em 1936 foi modificada para 8mm. Vou mostrar algumas particularidades dela. Ela não está com a coronha original, essa coronha é uma coronha 1903, e durante o processo de envio o negociante me mandou a parte de cima da coronha errada, é por isso que você tem esse gap. Apesar de ser a coronha com anel fino, a parte de cima do anel largo. E como é um rifle que eu uso basicamente para me divertir, é um rifle que funciona, que atira muito bem, eu optei por deixar como tá. Eu não vou fazer uma reforma histórica, eu optei por deixar ele como tá. Algumas particularidades desse rifle: o anel frontal do lug, você pode ver que não bate com o cano correndo o corpo da arma. O cover do handguard, ele é um anel largo, mas esse rifle normalmente é um anel fino, e tem essa pequena diferença. Aqui você tem a mira dele, ela é um estilo normal, que é o que eles chamam de rampa de esqui aqui embaixo. Você regula ela até 2.000 metros. E aqui o detalhe, né? Você tem um arsenal de Ankara, 1936. Basicamente, quando eles reformaram esse rifle em 1936, todas as marcas do alfabeto árabe foi apagada, né? Então aqui você tem a lua crescente turca. E o que me diz que esse rifle é um 1893? Esse corte aqui. Para que esse corte aqui? O projétil de 8mm, esse rifle original era 765 por 53. E quando eles mudaram para 8mm, eles precisaram fazer esse corte aqui no topo do receiver para caber o projétil de 8mm. Só para você entender como é que era importante cortar esse receiver para receber 8mm, aqui a gente tem uma munição de 8mm Mauser. Então, basicamente é essa adaptação que foi feita. Outra coisa que eles cortaram, ele tinha uma peça de metal na lateral que você travava ela para travar o magazine e você poder atirar sequencialmente um a um. Durante esse processo aqui, que foi feito a transformação para 8mm, eles cortaram essa lateral aqui. Você pode ver que tem até uma remanescência desse corte feito aqui. Era uma peça bem larga de metal com uma trava para o magazine. Aqui você tem o número sequencial dele. E aqui algumas marcas que escaparam do processo de reforma. Você pode ver aqui algumas marcas. Que escaparam da reforma. Esse corte aqui foi feito durante o processo da transformação para 8mm. O que é esse corte aqui? É para facilitar quando você colocar o strip clip com 5 projéteis aqui, para alguém que é canhoto, ficava fácil para você descarregar o magazine. Para isso que significava isso. Mas basicamente são essas as modificações. Outra coisa. Como essa coronha 1903, durante o meu processo de adaptação no 1893,
teve essas pequenas falhas. Por exemplo, eu poderia preencher isso aqui com alguma coisa, mas ele já não é um rifle original, ele é um rifle que eu uso para atirar, é uma peça histórica. Tem esses pequenos detalhes, mas ele continua uma peça bem divertida. Ele é um rifle muito preciso, ele atira muito bem. Ele é basicamente uma peça histórica que ainda tem uma boa condição de diversão. Aqui é Ankara, e como eu disse, 1936, o ano que ele foi modificado, originalmente 1893. Basicamente, a história do 1893 é uma história bem interessante, porque começa com o desenvolvimento junto a Mauser pelo exército espanhol. Eles vinham trabalhando com o modelo 1888, que é o Gewehr 88, até o 1892, algumas modificações bem interessantes. E quando o exército otomano tomou conhecimento, o exército turco otomano tomou conhecimento dessas modificações, de cara, enquanto o exército espanhol botou um pedido de 20 mil, os turcos botaram um pedido de 200 mil armas dessa. Então é um pedido bem significativo. Essa arma originalmente viu alguns conflitos bem interessantes pré-Primeira Guerra Mundial. O ápice dela foi a Primeira Guerra Mundial. Mas a guerra turco-grega, 1910 a 1911, se não me falha a memória. A Guerra dos Balcãs, não essa moderna, 1912 ao começo da Primeira Guerra Mundial, mas exatamente eu acho que foram 2 anos, se eu não me engano, 1912, 1914, posso ter errado. E a Primeira Guerra Mundial como um todo, né? É um rifle bem interessante. Tivemos contato com esse rifle no Brasil, esse modelo em específico, 1893, ele participou da Guerra de Canudos, foi esse rifle que foi usado. E em especial, para quem lembra do meu vídeo da semana passada, eu falando do Craig Jorgensen, o rifle do exército americano Craig Jorgensen, e da Batalha de San Juan Hill. Aqui é o Craig Jorgensen. E o que foi mais interessante e que influenciou durante aquela batalha de San Juan Hill para o exército americano ter trocado essa arma, o Craig Jorgensen, logo em 1903 por um modelo 1903A1, que nada mais é que o Mauser, foi durante aquela batalha de San Juan Hill, 750 espanhóis pararam 8.500 norte-americanos. Em sua grande maioria com rifles de um tiro só, aqueles famosos trapdoor da Springfield. E as tropas mais, cavalaria, as tropas mais especializadas usando o nosso querido Craig Jorgensen. O que acontece? Durante aquela batalha, os 750 espanhóis pararam 8.500 americanos com um rifle que atirava 90 FPS mais rápido do que o Craig Jorgensen, com um rifle que atirava com uma trajetória mais retilínea que o Craig Jorgensen e com um rifle que atirava mais longe que o Craig Jorgensen. E isso eu nem estou falando do trapdoor da Springfield que usava Black Powder, ainda que nem se compara. E esses 750 espanhóis abateram 1.500 americanos com 7mm. Isso criou uma certa área de mudança no exército americano, que já 4 ou 6 anos depois disso, em 1903, já chega com o Springfield 1903A1. Só que inicialmente no calibre 30.04 e depois modificado por conhecido 30.06. Então essa arma mudou a forma de se lutar, completamente. Então, basicamente aí, é apenas um rifle funcional em 8mm, que eu curto muito, e eu atiro com munição original nesse rifle. Com que munição que eu atiro nesse rifle? Há uns 2 ou 3 anos atrás eu comprei esse pacote de 200 munições. 1947, o 792, que é o 8mm basicamente.
Essa caixa em especial foi embalada em 1947, provavelmente munição produzida durante a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra enviada para a Etiópia. Essa munição estava estocada na Etiópia. Então, vamos fazer um open box de 1947. É bem antigo esse open box. Então, você puxa esse papelzinho. Você pode ver a poeirinha saindo daqui, é de 1947. Voa lá. Um cartucho de 8mm Mauser. Embalado em 1947. A galera costuma falar, tipo, funciona melhor do que as de hoje em dia. Eu tô conseguindo atirar em média com esses cartuchos. A cada 10 tiros sai 4. Tipo, não sei se foi o jeito que ele foi estocado, mas mesmo assim compensa, porque depois eu dou pro GA recarregar o GA. Inclusive o GA precisa recarregar uma caixinha, tá? Meu amigo GA recarrega pra mim. Mas basicamente isso, é uma apresentação simples de uma arma bem interessante que mudou a face da guerra. Valeu, gente, um abraço.